Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Verônica Decide Morrer, do Paulo Coelho. Esse foi o meu segundo livro do autor. Ano passado eu li Brida e eu gostei demais. Já saiu resenha aqui no canal, vou colocar o link nos cards. E eu escolhi esse livro para cumprir a categoria um livro cujo título seja ou contenha o nome de uma pessoa do Desafio Fabuloso. Eu não gostei tanto desse livro quanto eu gostei do Brida, mas ele é um livro bastante interessante, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, a história desse livro se passa primordialmente, assim, dentro de um sanatório. E ela traz pra gente uma visão do sanatório que eu ainda não tinha encontrado em nenhuma obra, né? Geralmente eu tive contato com a questão do manicômio em algumas obras, acho que até principalmente de televisão, né, em novelas, do que na literatura, mas aquela visão do sanatório de um lugar maligno, assim, onde as pessoas jogavam seus parentes que estavam incomodando de alguma forma e que eram lugares que não tinham, né, preocupação nenhuma com os pacientes, eram lugares completamente ilegais. E eu sei que existiram ou até existem muitos lugares como esses. Tem até um livro que eu sou super curiosa para ler, da Daniela Arbex, que é uma jornalista que se chama O Holocausto Brasileiro e que fala, né, da questão de um sanatório aqui no Brasil, em Barbacena, e que era um circo de horrores. Mas aqui o Paulo, ele traz uma outra visão de um sanatório e ele tem propriedade para falar, porque ele passou alguma parte da vida dele em sanatório, se eu não me engano, 3 vezes ele foi internado pela família em sanatórios, e ele conta que ele criou esse livro porque ele tinha vontade de contar essa história. Então esse livro funciona como um alter ego dele, ou como uma autoficção, porque ele não queria magoar a família, assim, magoar os pais dele, né, escrevendo uma coisa que fosse claramente de não ficção, que fosse claramente um relato de vivência dele. E bom, a personagem principal desse livro é a Verônica. A Verônica tem aí os seus 24, 25 anos, ela tem uma vida muito confortável, a família dela é muito boa, ela é bonita, ela tem um emprego que ela gostaria, só que ela decide morrer. Então ela escolhe um dia, ela toma muitos remédios e ela apaga. Só que a tentativa não dá certo e ela acorda, né, num sanatório na Eslovênia, né, que é esse sanatório onde a história se passa. E a partir daí a gente vai conhecer as pessoas que vivem nesse sanatório, por que elas estão ali, vai conhecer os médicos, vai acompanhar diálogos dos médicos com os pacientes. E esse livro, ele traz uma história muito provocativa, porque o Paulo, ele quer alfinetar o leitor e ele quer que a gente pense nas questões que ele propõe aqui. Então, o que é normalidade? Por que algumas pessoas são consideradas normais e algumas não? Quem foi que um dia decidiu o que era normal e o que não era? E ele dá alguns exemplos que realmente fazem a gente parar pra pensar. Por exemplo, o teclado, né? Por que o teclado foi pensado com as letras naquelas posições, né? E ele até conta essa história, que é porque as pessoas digitavam muito rápido nas máquinas de escrever e elas quebravam. Então alguém pensou nesse modelo de teclado e ele foi criado para que as pessoas digitassem mais devagar. Pensa nisso, né? E hoje a gente não consegue pensar em digitar de qualquer outra maneira que não seja, né, nesse teclado com essa ordem das letras. Então, um dia alguém decidiu que ia ser assim e hoje a gente é totalmente preso a essa ideia. Outra coisa são os relógios. Quem decidiu qual era o sentido horário e qual não era? Ele conta que até que isso fosse decidido, existiam relógios para os dois lados, gente. Era só colocar os números ao contrário e o ponteiro para girar. E de repente decidiram que o sentido horário era aquele determinado e todo mundo que insistia no outro relógio foi tido como louco. Então aqui ele coloca pra gente muito essa questão de quem é louco? Por que as pessoas são consideradas loucas quando elas fogem do normal, sendo que o normal é completamente arbitrário? E aí ele também vai contrapor essa questão de que a gente imagina que o sanatório seja uma prisão, mas em muitos personagens ele mostra que a prisão é a vida externa, é a vida em sociedade, e que o sanatório, na verdade, funciona como uma liberdade para essas pessoas. Tem o caso de alguns pacientes que já receberam alta, mas não querem sair de lá, porque dentro do sanatório eles têm o conforto de poder ser livres. Ali eles são considerados loucos mesmo, então eles podem fazer, né, o que eles querem. E essas reflexões são muito importantes e muito interessantes. Eu realmente pensei bastante enquanto eu estava lendo o livro. Os 3 personagens, assim, principais que sustentam a história são, como eu já falei, a Verônica e mais outras 2 pessoas, né, que se tornam amigos dela ali dentro do sanatório. Então o Edward, ele foi internado pela família porque ele queria ser artista. E a família achava isso muito bizarro. Eu imagino que esse seja o personagem que mais aí
funcione como um bom alter ego do Paulo Coelho. E a Mari é a outra personagem. A Mari foi internada com síndrome do pânico, mas ela é um desses que já recebeu alta e prefere não sair dali. E através desses três personagens, então, principalmente, que a gente vai discutindo sobre esses conceitos de normalidade ou não e do que exatamente o hospício significa. Uma dessas questões é muito interessante e vem da própria Verônica, que ela queria morrer, porque já estava tudo certo na vida dela, ela não via algum caminho que fosse diferente daquilo e ela estava muito presa naquilo que a sociedade esperava dela. Então a única coisa que ela podia fazer era morrer, porque de resto tudo ia ser igual. Só que quando ela acorda no sanatório, ela recebe a notícia de que ela tem um problema de saúde que vai matá-la em breve. Então ela recebe essa notícia de que ela tem pouco tempo de vida. E a partir daí a coisa muda de figura, porque já que ela sabe que ela vai morrer em pouco tempo, ela quer viver. E aí ela vai poder viver dentro dessa liberdade que o hospício oferece, que querida, você já tá aqui dentro do hospício, aqui ninguém é normal, então você tá livre das amarras da sociedade. E ali ela vai viver essa experiência de conhecer outras pessoas e de pensar sobre quem ela é. E isso é muito interessante, esse ponto de vista de você pensar em que vida você levaria se você não fosse ter uma vida que fizesse sentido com o que a sociedade prega ou espera de você. E que vida você teria se você soubesse que você tem pouco tempo. Então é um livro bastante provocativo, ele é bem diferente do Brida, e eu gosto, assim, quando eu leio mais de um livro do mesmo autor e eles são bem diferentes, porque isso me mostra um poder de versatilidade muito grande, né, e não foi diferente, então, agora com o Paulo Coelho. Como eu falei, eu prefiro Brida, mas Verônica, sem sombra de dúvida, é um livro muito interessante, e eu diria até mais, eu diria que ele é um livro importante, e eu acho que seria muito legal debater sobre ele, assim, em grupo e tal, porque essa questão da normalidade e do ficar preso dentro de uma sociedade cheia de regras que, se a gente para pra pensar, não tem o menor sentido, ou seja, são completamente absurdas, poderia fazer bastante diferença, assim, na vida, né, das pessoas. E então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e dar um joinha se curtiu. Um beijo e até a próxima. Tchau!